Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Pod Café, é isso aí. O tema de hoje, você lembra o tema de hoje? Reformas. Reformas. E para isso não poderíamos estar com melhor companhia. Daniel Zambon. Daniel Zambon, muito obrigado. Obrigado. Palmas, obrigado edição. pelo convite. Eu que agradeço por você ter vindo aceito de última hora aí o convite. Acho que para introduzir um pouco, né, quem é Daniel? Daniel, ele é um arquiteto engenheiro. Ele teve essa proeza de se formar em 2 faculdades e ele é responsável hoje por algumas obras em andamento da Guedes e Bissoli. Então, 2 obras por coincidência de reforma. 2 de reforma. 2 de reforma. Um desafio. Um desafio tanto. E aí, por onde a gente começa, Gui? A gente começa no desafio que é uma obra de reforma, né? Que é muito diferente você vender um projeto de reforma comparado com um projeto do zero. Porque tem uma variação muito grande. Então, o que o cara quer reformar? 2 cômodos, um banheiro, a casa inteira, a fachada. Então, dá para o que a gente seguir como se fosse a casa inteira. A gente falar seguir esse tema focado, né, no investimento, que hoje muita gente está fazendo a conta que vale a pena você comprar uma casa, né? Dependendo do valor que você compra essa casa, até por pelo conta da tempo da localização, obra também. O tempo da obra que é diferente, acho que falar isso, e a gente seguir nessa linha. Eu acho assim, você fazer uma reforma com um projeto, né, de arquitetura é muito mais fácil, né? Você não enfrenta os desafios sozinho, vamos dizer assim. Então, eu acho que o desafio começa quando vocês já estão fazendo os projetos mesmo, né? Porque você está trabalhando ali com o cliente 4, 5, 6 meses e o nível de projeto de vocês acaba trazendo uma expectativa muito grande para o cliente. Então, quando isso vem para a obra, no caso da reforma, o nosso desafio de obra é atender essa expectativa e realizar esse sonho do cara, né? Sim. Então, o que acontece? Você na reforma encontra uma série de interferências que muitas vezes a gente não vai descobrir em projeto. Então, o arquiteto da obra tá linkado com o arquiteto que fez o projeto, eu acho que é primordial, né? Sim. Tanto é que eu acho que é um hábito que a gente tá tendo aí, que todas as obras a gente faz uma reunião antes de começar a obra, fala quais são os desafios que a gente vai encontrar. E até você começou pontuando o projeto, né? Que para reforma é uma necessidade. Até a gente geralmente fala para essa câmera e essa, mas majoritariamente para essa, porque depois vai editado para o YouTube, o pessoal do Instagram já sabe, mandem comentários. Reforma, Guedes e Bissoli também faz projeto de reforma. E o Daniel, quando pegou essas 2 obras, né, em tempos diferentes, mas ele recebeu um projeto detalhado. E tem uma curiosidade que às vezes os clientes mesmo me perguntam, né, quando a gente visita eventualmente uma casa que vai ser reformada, você deve olhar para o espaço e já imaginar tudo o que pode acontecer, né? Mas para mim, pessoalmente falando, né, como arquiteto, como uma pessoa que sabe lidar com projeto, é muito mais fácil olhar na planta, no projeto e resolver tudo aquilo olhando para o projeto do que olhando para a obra, sabia? Eu já... Mas sabe por quê? Porque assim, quando eu tô na casa, eu tenho muitas ideias, então tudo é possível. Só que quando eu olho no projeto, eu vejo aquilo que é possível dentro daquelas condições. Então, pra gente, racionalmente, né? Um ponto de partida é pedir pro cliente o projeto que ele tem daquela casa que ele pretende reformar ou fazer o levantamento da casa para partir daí. Então, é diferente do ponto de chegada e partida para você, né? A gente chega no seu ponto de partida, que é ter todos os detalhamentos depois para você começar a obra. Isso é essencial, assim, para uma obra de reforma correr de uma maneira saudável, né? Porque tudo é uma questão de cronograma, né? Então, assim, você começa com uma expectativa muito alta do cliente tendo um projeto bem feito. Então, você gera 3D, você gera níveis de detalhamento de decoração, de design, móveis, móveis planejados. Então, isso daí, você tem que já ter tudo isso em mãos para iniciar uma obra sadia. E mesmo assim, você tem interferências em obras, né? Sim. Então, por exemplo, quando vocês estão fazendo o projeto, a parte estrutural
é uma parte que é uma incógnita, vamos dizer assim. Se o cliente não tem todos os projetos, com certeza a maioria não tem, e aí a gente descobre em obra, né? Então assim, a gente tem algumas interferências, que nem um caso de uma obra nossa aí, que surgiu, a gente tinha uma janela gigantesca e descascando parede descobrimos um pilar ali, né? Cara, o feedback é muito rápido entre a gente, então eu avisei vocês, 2 dias depois a gente já tinha um nível de detalhamento, modificando aquele desenho da janela. E isso faz com que o proprietário consiga entender o andamento da obra dele. Sim. E ver de fato o que vai ser alterado. Sim. Não é aquela surpresa no final, né? Exato. Então, assim, você tem... Eu acho que o maior problema em obra são as questões estruturais mesmo, de reforma, né? Porque muitas vezes é uma casa mais antiga, você não tem esse projeto estrutural e aí a gente vai enfrentando a 4 mãos, né? Porque eu vejo que os outros projetos complementares, né, de infraestrutura já executada na casa, que é o hidráulica e elétrica, numa casa mais antiga sem automação, né? Então, hidráulica e elétrica, eles já precisam ser atualizados. O movimento de você comprar um imóvel hoje com preço abaixo do mercado é fazer com que a casa ela esteja dentro da atualização de uma casa construída do zero. Sim. Ela tem essa mesma comparação. O que é complicado para a gente aqui do escritório, que fornece também os projetos complementares, é fazer um projeto de hidráulica e elétrica, porque muitas das coisas vai precisar ser resolvida concomitantemente à execução. Sim. A gente não vai conseguir fazer o projeto do zero da elétrica, porque é a mesma coisa dispensar tudo que tem feito. E muitas das coisas a gente consegue reaproveitar. Eu percebo que as casas antigas, grande parte, né, tem uma elétrica legal, só que ela não está preparada para uma automação. A gente só precisa adaptar essa elétrica, não vai precisar refazer, jogar tudo fora, até porque toda a parte de cobre é muito caro. É muito caro. E hidráulica também, o quanto menos a gente puder quebrar, né, claro que a gente vai atualizar esse móvel, mas o quanto menos a gente puder quebrar de parede e utilizar o que já tem, o que já está funcionando, melhor. A gente só vai melhorar e atualizar para ter um aquecimento solar, né? Um aquecimento fotovoltaico, geração de energia, fotovoltaico, um aquecimento de água por placa solar. A gente faz essas atualizações. O bacana assim é que você tem que costurar os fornecedores, né? Na obra da reforma, como todas as obras, e atualizar a casa, né? Atualizar a casa. Porque já hoje ela porque você pega uma casa de 20 anos atrás não tinha na internet, né? Então... Se eu não me engano, a casa que a gente tá reformando, acho que dá pra falar, porque ele sempre assiste a gente, o Rafael, queridíssimo, e a Thaís, eu acho que era de 90 que a gente viu no projeto, né? Era então 90, tem mais de 30 anos quase a casa. Tinha então interruptor com entrada de telefone. Sim. Até ontem Imagina, tinha, né? Eu acho que quem tem telefone em casa hoje em dia, né? Quase... Muito maluco isso, né, cara? E assim, é que a tecnologia evoluiu muito rápido, né? Ela evolui muito rápido. Então, assim, a parte da automação em si, fotovoltaico, aquecimento solar, você tendo parceiros de confiança, e isso eu falo que é um diferencial de vocês aí, que o projeto, quando vem para a obra, ele já vem compatibilizado com todos esses fornecedores. Então, isso é uma coisa que facilita demais o andamento da obra, né? Sim. E o feedback rápido de qualquer interferência. A reforma você tem uma série de interferências e o time é curto. Então, a tomada de decisão é muito curta. Você tem uma lógica na obra que nas outras obras da fundação e acabamento você pega uma outra frente de trabalho enquanto vai decidir. Agora, a reforma ela é muito rígida, o cronograma dela. Sim. Perdão, Pode falar. sem querer te cortar, mas vou pegar daí de onde você estava falando dos fornecedores, porque é muito importante. Deixa só eu dar uma boa noite antes pro pessoal que já está comentando. Falamos de Justo antes de começar. Um beijão pra Justo. Silvia e pro Justo. Que transmissão de energia, que transmissão de pensamento. É isso aí. A Pedrita da Luminária, nossa patrocinadora do canal, um beijo enorme. Que tá dentro das reformas, né? Tá dentro das reformas das duas. O Igor, boa noite, Igor. Boa noite pra todo mundo que falou boa noite aí. Boa noite pra quem boa falou noite, boa noite, pessoal. Mandem pergunta. Mandem pergunta, gente. Ó, a gente tá falando hoje especificamente sobre reforma. Reforma é aquela coisa que todos os clientes falam. A gente sabe o que a gente quer
atingir, mas não o que vai encontrar pelo caminho, né? Mas a gente está também aqui dando uma desmistificada em muitas coisas, porque através de um bom projeto, através de um bom profissional na obra, um bom administrador, a gente dá suporte para tudo que aparecer, né? E aí eu justamente puxo disso então. A gente tem feito, e quem assiste a gente tem assistido as lives pelo YouTube ou pelo Instagram, sabe que esse ano estamos focando nessa questão cada vez mais de aproximar o fornecedor do nosso projeto. E desmistificando também essa questão entre fornecedor e arquiteto. Por quê? Porque o que a gente traz para o cliente é que existe uma necessidade de especificação de produto. O cliente ele vai construir a casa com tijolo, com pedra, com areia, mas também vai construir com uma determinada tipologia de esquadria, uma determinada tipologia de iluminação, um determinado spot que tem um tamanho, que tem uma marca. Então isso tudo, quanto mais vier definido do projeto, melhor para ele. Com certeza. E as interferências da iluminação, principalmente, assim, porque você muitas vezes faz o forro e um projeto de iluminação chegando tardio, você consegue não conciliar a estrutura do forro, acaba cortando uma estrutura, tendo que fazer Mas um aí reforço tem um negócio no legal, que o timing nosso de projeto para reforma é diferente do que para uma casa do zero. Na reforma, a gente tem os serviços que a gente oferece em uma sequência diferente. Então a gente tem num primeiro momento distribuição e definição de layout, porque na reforma geralmente é isso que acontece, quebrar algumas paredes, integrar alguns ambientes, dar uma atualizada na planta da casa. Até porque as casas antigas são mais segmentadas e todo mundo quer atualizar, deixar tudo aberto, né? Exatamente, já colocando ali uma prévia do que vai vir a ser a parte de bancadas, que envolve infraestrutura, a parte de marcenaria, a parte de disposição e layout de móveis soltos. Daí a segunda etapa já é interiores. Então o cliente da reforma ele já vai direto para enxergar a casa em 3D e decorada, porque é isso que a gente precisa numa reforma, né? A gente precisa ver o espaço e como ele vai ficar pronto. E aí por isso que você, com os dois projetos de reforma, já pegou com tudo na mão, né? A parte civil e a parte detalhada de decoração e acabamento. Facilita demais, né? E uma das vantagens da reforma é o prazo reduzido de obra, né? É isso que eu queria comentar com o pessoal, porque existe um time da reforma que ela é muito rápida. Então, o quebra-quebra é mais rápido do que você quebrar, é muito rápido. Então, onde você vai encontrar o pilar, vai encontrar um cano que está com problema. E acontece também em paralelo à integração do projeto dos fornecedores, que envolve, por exemplo, Wi-Fi, né, internet, que precisa melhorar numa casa antiga, uma automação que precisa ser atualizada, a placa solar. E dependendo da reforma, do retrofit de fachada, esquadrias. E o que a gente fala, no desenho é uma coisa, mas você ver com as mãos, ir lá no fornecedor ver o que você vai escolher para estar na casa, isso tem que ser antecipado. Não dá para chegar no momento que, olha, já reenquadrei, vamos escolher a janela. Não, tem que fazer em paralelo a muitas coisas, no projeto, na obra, porque também não adianta nada a gente especificar uma janelona grande e descobrir no meio que tem que ter um pilar. Tem que fazer essa adaptação também, tudo simultâneo. Esse é o desafio mesmo. Rafa tá assistindo, tá? Ele tá assistindo. Já o Rafa você tava dando risadinhas, aí ele falou alguma coisa. Não, o Rafa começa a cornetar já, gente. Ele falou forro em 3 níveis. Eu não sei se a gente falou alguma coisa ou é alguma piada interna. É uma piada interna de obra. Então eu vou querer saber o que é forro em 3 níveis. É que, na verdade, o dormitório, a suíte master dele, ele tem uma viga passando. A gente ia tirar, que é o acesso para o sapão lá. E eu vou ter que trabalhar com forro em 3 níveis, né? E eu fiquei brincando com ele na obra, eu falei, Rafa, vai ter 3 níveis seu forro, Rafa, dá pra gente colocar umas moldurinhas assim, ó, bem rococó, deixar bem nada contra quem gosta disso. Aí passou uma semana, eles foram viajar e tal, e eu mandei a mensagem pra eles, acho que eles estavam em viagem ainda, eu falei, Rafa, só pra te lembrar, teu quarto vai ter 3 níveis de forro. Ele, nossa, como você é chato. Mas foi uma piada interna do Rafa aí que... Cliente sensacional. A Jéssica da Pormad também comentou. Queria deixar um beijo pro pessoal da Pormad. Quem assistiu nossos stories soube que a gente teve lá. E... Hoje teve um TBT, eu publiquei no stories. Que legal. TBT, Olha lá. Então, um beijo enorme pra Anne, pro Jô, pra todo mundo que recebeu a gente lá. Foi incrível. E ela perguntou se dá mais trabalho reformar apartamento ou casa. Apartamento.
Sério? Por causa do elevador, Não né? acredito. Remoção de entulho. Caramba. O quebra-quebra demora Eu podia mais. chutar que era casa. Remoção de entulho. Caramba. A E gente- chega material também, né? Você demora 1/3 de tempo a mais de carregar, descarregar, subir Caraca. material, descer Olha material. só que legal. Não, porque se a gente for comparar uma casa no loteamento fechado é uma coisa, no loteamento aberto é outra. Sim. Porque você não tem horário, né? Você vai estar lá em Exato. silêncio Não, aí ali, eu tô né? comparando já com um loteamento condomínio com fechado, condomínio, condomínio com é. condomínio. O de rua é muito mais simples. Muito mais Né? fácil, né? Agora, os prédios, normalmente você tem a dificuldade de colocar a caçamba, Sim. de locar a caçamba lá Nossa. perto. É. É Ainda mais complicado. Ainda mais São Paulo, né? É bem complicado. Eu assim. tava aqui puxando pela memória como é que eu fiz quando eu reformei meu apartamento, mas se eu não me engano, a caçamba ficava lá fora do prédio. E aí a gente ia juntando. Normalmente e aí faz foi os tudo. primeiros. Você foi Às os vezes primeiros, entendeu? tem condomínio que você tem que ensacar em tudo. A gente ensacou tudo pra levar É pra bem casa. complicado. O prédio é bem mais complicado. Eu acho que no apartamento que é vendido na planta e quando é entregue, no seu caso, vai ter um movimento para isso. O duro é você fazer uma reforma Depois que já está depois que tá consolidado. Cheio de gente muita gente morando. morando já. O Rafa passou por isso antes dessa experiência com a gente, Sim. né? E ele relata que foi difícil. O Marcelo Borges, queridíssimo cliente, um abraço. Ele Aí, sugeriu para Marcelão. colocar o cantinho do café mais pra frente, mas só justificando é porque ele tá alinhado com o pessoal do YouTube. Então, como não dá para alinhar pros dois, a gente deixou numa posição meio estratégica aqui. Olha lá, o pessoal cuida da estética de É vocês Isso aí, também, mas né? tá certo, né? A gente Ah lá. entende isso, né? Rafael Obrigado, Marcelo. Guibor fala sobre a nossa questão de adaptações do projeto por causa das vigas. É o que estávamos Exatamente. falando, perfeito. Muito bom. É isso, ó. Mandem comentários, zerei os comentários e vamos retomar aqui da onde? Vamos falar. Prazo, as Do vantagens prazo. de fazer uma Vantagem. reforma aí? Eu acho que é legal falar da experiência até dessa casa que é próximo de 300 metros, né? Legal. Sim, uma coisa do Rafael, por exemplo, é a questão do condomínio. Ele queria morar no condomínio e é um condomínio que não tem mais lote. Sim. Exatamente. Mais um motivo da reforma, entendeu? Às vezes é o Esse motivo é desejo ótimo. de morar naquele condomínio e você não tem mais. mais um terreno para construir do zero. né? E tem um benefício embutido aí, né? Que o condomínio já é mais antigo, é um condomínio solidificado, é um condomínio com infraestrutura boa, é um condomínio que o paisagismo já tá lindo, já tá seguro, já tá... Acontecendo todos os problemas. Todos os problemas podem Todos. acontecer e já tá lá todo mundo morando. Então, é um motivo excelente para reformar uma casa. E você também tem, às vezes, um apego emocional. Às vezes tem reformas aí que você pega a pessoa recriada naquela casa. Tem isso. E ela quer atualizar aquela casa, Atualizar, quer né? reformar ela. Que é o caso da outra reforma. Eles têm verdade. a casa É verdade. há muitos anos. Então, tem uma história, né? Sim. O imóvel, ele tem um apelo emocional muito grande. Com certeza. E a gente, como arquiteto, tem essa responsabilidade de fazer um projeto que atenda a expectativa do cliente, Sim. tanto na estética quanto no emocional dele, né? Eu acho um dos desafios para a reforma, se tratando no sonho do cliente, é alinhar essa expectativa que vai ter surpresas, sabe? Que a reforma vai aparecer uma surpresa e em algum determinado momento a gente vai ter que contornar isso, trazer alguma ferramenta, né, estética que a gente pode reformular o projeto, mas sem perder essa essência. Aproveitando isso nessa questão das intercorrências, qual foi a reforma residencial que você fez que deu chabu, assim, que já pegou uma que, pô, nossa, essa Deu um reforma problema que eu grande. fiz Teve, mas assim, não tinha projeto, foi uma coisa mais... Cara, eu ia te fazer uma pergunta mais pra botar lenha na fogueira, que era justamente isso. Dá pra fazer reforma... gente, a gente não ensaiou isso, hein? não mesmo, porque eu até cheguei atrasado, mas tudo bem. Chegou nada, chegou pontualíssimo. Vamos lá. Dá pra fazer reforma sem projeto? Cara, falar que não dá é mentira, dá, mas assim... Mas é porque você tem uma visão, você fez arquitetura, Você vai engenharia, sofrer né? demais na obra. É muito Vai gastar difícil. mais? Com certeza. Isso sem sombra de dúvida. A Você gente gasta invista no muito projeto. mais do que você gastar com projeto. Isso até é projeto de casas normais. Isso Já deu muita parede e teve que quebrar? Já, e aí começam as mudanças durante a obra, o cronograma estende, então uma reforma de 6 meses passa a ser 1 ano. Teve uma reforma que eu fiz, o cliente se tornou amigo meu,
E era uma reforma de 3 meses, se tornou 8. 8. Nossa. Quantas paredes foram quebradas? Na sexta parede você erguidas já e tava quebradas. tomando cerveja Eu na acho- casa dele. Eu acho que assim, a gente só sobrou a casca de fora mesmo, e o resto foi tudo pro chão, porque... Nossa. E aí ele vinha e falava, pô, mas aqui será que a gente não pode fazer um close? Ele vai lá, mede, faz desenho na obra. Assim, você perde muito tempo Sim. e gasta muito dinheiro. Que às vezes a pessoa acha que vai perder tempo fazendo o projeto, porque o processo também ele demanda um tempo, né? Vou começar já a quebrar. Mas o tempo que ele fica quebrando na obra é o mesmo tempo, só que com planejamento. É mais. É. Vocês ganham tempo de obra, na eu verdade. acho O que é projeto, ele é muito mais rápido do que essas interferências que Sim. acontecem sem projeto. Sim. E uma outra questão, você fazer uma obra sem o projeto, a reforma sem o projeto em si, o cliente não sabe como vai ficar. Então é uma surpresa para ele no final. Sim, ele pode gostar e pode odiar. É verdade. Um incômodo que ele queria que fizesse daquele jeito, quando ele vê, não era do jeito que ele imaginava. Agora um projeto, é que vocês jogam a régua lá em cima no projeto de vocês, né? Então o pessoal de obra sofre, porque tem que atender a expectativa do cliente. Eu acho que é muito detalhe. Eu acho que tem gente que faz a reforma da casa pensando na construção e depois, terminou, vou decorar a casa. Quando a gente faz um projeto de arquitetura, a gente pensa na construção e já na decoração. Então, por exemplo, uma paginação de piso, ela tem que estar contrastada com um MDF, né? Com os móveis Sim. planejados. Os móveis planejados têm que conversar com o tecido do sofá. Sim. Né? Então, todos esses detalhes, o forro, a iluminação, né? Então, às vezes, numa reforma mais simples, é um pontinho de iluminação. Na decoração da casa, a gente vai trabalhar um forro de 3 níveis, né? Mas pensar nos pontos de iluminação que vai ter que, de repente, pegar numa parte elétrica e ter que redimensionar. Então esse é o trabalho que começa a ter porque tem um projeto. Sim. Né? E hoje em dia a iluminação ela é bem cenográfica, vamos dizer assim, né? Então o projeto de iluminação não é mais aquela coisa para iluminar o ambiente. Não né? é. Pra deixar Então você claro. Exato. claro. Você vai dar um foco numa cadeira, num quadro. E isso sem o projeto de design não existe, porque você não sabe onde você vai colocar o quadro, você não sabe onde vai colocar a cama. Então você começa a fazer um projeto, uma reforma sem projeto, eu não sei o layout daquilo ali, Sabe daquele uma coisa ambiente, que eu tive que entendeu? explicar para um cliente novo que a gente atendeu essa semana? É que o projeto luminotécnico não é para você deixar bonito o forro. Porque muita gente acha muita gente acha que vai deixar bonito com a iluminação, né? Mas na verdade, o projeto luminotécnico é muito mais uma sensação do que a parte material, né? Então não adianta nada você pensar na iluminação sem o restante dos outros elementos, né? Sim. O que eu vou iluminar? Um quadro, um revestimento, né? Sim. Qual a sensação que eu quero trazer? É uma meia luz, uma luz indireta, uma luz mais quente, uma luz mais branca para um trabalho? A gente já gravou vídeo sobre iluminação no canal, no quadro Café com Arquitetura, então quem tá no YouTube e não assistiu, dá uma olhadinha, Tá bem porque legal. tem muito conteúdo falando de iluminação. Eu já vou dizer que a gente vai encaminhando pro final, porque já é quase meia hora aqui, e o Rafael falou que ia aguentar a ansiedade, porque ele comprou a casa em setembro e agora tá, né? O desafio da reforma é aumentar a ansiedade. Exatamente. Se fosse uma casa do zero, eu acho que esse desafio ia ser maior, então. É maior, Eu acho que é maior. maior. E o Rafa, ele pode falar com propriedade, porque ele passou pelas duas experiências, fez um projeto de uma casa com a gente e tá fazendo um projeto, fez um projeto de reforma e tá conseguindo Nesse reforma. mesmo terreno ele fez um outro projeto com outro profissional, fez com a gente. É verdade. É, muito bom. A ansiedade dele deve estar bem lá em cima. Os clientes precisam ser mais maleáveis e compreensíveis em reforma? Eu acho que tem várias questões aí. Eu acho que é uma questão de transparência com o cliente. Isso é uma política que eu vi que vocês têm no escritório de vocês. Total. E eu acho que a gente tem que ser transparente. Problema de obra você não esconde de cliente. Você expõe. O cliente participar dos problemas da obra. Muito Tomada melhor. da decisão, né? Tomada Exato. em conjunto, né? Então, assim, eu tenho a política de formar um grupo com os proprietários, né? E sempre alimentar esse grupo com todos os problemas que acontecem na obra. Então, assim, desde a reunião inicial eu já falo, olha, vai aparecer problema, vai ter dor de cabeça, é obra. Então, assim, o profissional que está auxiliando eles vai ter que achar o caminho para ajudar eles e solucionar esses problemas, mas nunca escondendo o problema. Isso é fundamental. Eu vejo que alinhar não só
a expectativa do sonho da casa, mas alinhar que, olha, isso é uma reforma, então vai surgir, então tem que ser trabalhado antes, né? E quando surgir, olha, a gente conversou, né? Eu acho que na reunião inicial mesmo, até de fechamento. Que é o que a gente faz aqui, né? Quando a gente vai entregar para o nosso cliente, Guedes Vissoli, o projeto de reforma dele, já passamos por algumas experiências, a última, né, que foi a reforma lá de Apiraí, exato. Leonardo. Eles vieram até aqui para conhecer o Daniel, porque foi uma indicação nossa, né, sabendo aí de toda a qualidade também de execução e tudo isso que vocês estão vendo. A gente teve uma conversa de quase 2 horas, 1h30, sobre o projeto, sobre a reforma, como é o andamento da reforma, sobre os problemas que vão aparecer, porque construir, gente, reformar ou construir do zero significa ter que lidar com o problema e resolver o problema. Exatamente. Não adianta, né, colocar o laço no ganso, porque é isso. A gente tem que saber que vão ter questões para ser resolvidas ou como resolver, que é o diferencial, né? E é isso. Queria já, então, agradecer a presença de novo do Daniel, Imagina, queridão. Obrigado, sempre um prazer estar com vocês. Quem gostou, deixa comentário, clica no inscreve no canal, inscreva-se. Acompanhe os programas. Clica no sininho para receber notificações. Daniel é uma pessoa que assiste muito, né? Assíduo aqui no canal. Eu tento não perder nenhum, cara. Obrigado, às vezes eu tô no carro lá, eu ligo o Instagram. Você coloca e deixa o celular de lado lá só pra... Não, eu coloco no Bluetooth, vou ouvindo, né? Pra não bater o carro. Não, e virar novamente, porque tem tanto assunto que a gente pode tratar, né, com a pessoa que tá no front lá da obra que... Obrigado. Não, é um prazer. E essa sua calma fica fácil de conseguir aqui no canal. Obrigado, gente, que assistiu. Valeu, pessoal. Até agora. Obrigado. Até a semana que vem. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.